falou sobre a questão do Marçal, né? Que o Marçal falou, olha, ele não vai, num podcast que vocês participaram, não vai conseguir registrar o partido, se conseguir registrar o partido eu dou 500 mil reais, e você até cobrou que ele quer o dinheiro, ele não pagou ainda, né? Não pagou até agora e não vai pagar, né? O Marçal é um caloteiro, é muita garganta. Ele disse, né, que bom, se o Bolsonaro não conseguiu, vocês que não tem governo, que são só, você que é só um deputado, não tem como vocês conseguirem. Conseguimos, e não só conseguimos, como nesse ano a gente disputa a nossa primeira eleição, como você falou. Duas das nossas bandeiras principais nessa eleição é a segurança pública e a economia, né? A gente defende a decretação literal de guerra ao crime organizado. Estamos aqui nesta tarde desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026, com mais uma edição do programa Entrevista Especial. Hoje recebendo aqui convidados especiais, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal, o Kim Kataguiri, que é coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, e um dos 30 mais influentes do planeta pela revista Time e também pela Forbes, desses maiores influentes com menos de 30 anos. E também nós estamos recebendo aqui o advogado, o Arthur Scara, que é coordenador do MBL e pré-candidato a deputado estadual pelo partido. Daqui a pouquinho tem um outro convidado que já está a caminho, mas quando ele chegar eu o apresento. E nós vamos tratar aqui do MBL, do Partido Missão e das atividades que ambos tiveram aqui e têm ainda na nossa cidade aqui de Osasco. Eu vou começar aqui, né? Boa tarde, deputado Kim Kataguiri. Boa seja tarde. bem-vindo à nossa emissora. Obrigado pelo convite. Hoje vocês estão com uma agenda aqui na nossa cidade, aqui na nossa região? Isso, a gente foi conhecer o trabalho, na verdade o Arthur já conhecia, ele foi me apresentar o trabalho da AME, né, que faz um trabalho de assistência em relação a pessoas com deficiência, né. Mais tarde a gente vai estar no evento da comunidade nipônica, né, saindo aqui, e eu vim também fazer fiscalizações das emendas, né, que eu enviei para a cidade de Osasco, tanto em relação à reforma do batalhão da Polícia Militar, como também de uma van pro Lar Jesus Entre as Crianças, né? Falou sobre a questão do Marçal, né? Que o Marçal falou, olha, ele não vai, num podcast que vocês participaram, não vai conseguir registrar o partido, se conseguir registrar o partido eu dou 500 mil reais, e você até cobrou que ele quer o dinheiro, ele não pagou ainda, né? Não pagou até agora e não vai pagar, né? O Marçal é um caloteiro, é muita garganta. Ele disse, né, que bom, se o Bolsonaro não conseguiu, vocês que não tem governo, que são só, você que é só um deputado, não tem como vocês conseguirem. Conseguimos, e não só conseguimos, como nesse ano a gente disputa a nossa primeira eleição, como você falou. Já temos um pré-candidato à presidência da República, que é o Renan Santos. Temos pré-candidaturas a governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados e também para as Assembleias Legislativas. E a gente está muito, mas muito otimista com essa nossa estreia nesse ano. E vocês têm alguma proposta específica, né, para o Missão, né? As propostas do MBL são do partido? Como que é essa questão? Inclusive, você pode até citar, vou citar aqui 3 setores, a educação, a saúde e a segurança. Vocês têm propostas específicas para esses setores? A gente tem propostas específicas para educação, saúde, segurança, infraestrutura, defesa, meio ambiente, todas as áreas, né, essenciais dos serviços públicos e tudo aquilo que é necessário para a gente se transformar num país desenvolvido. Nós temos propostas, né? Duas das nossas bandeiras principais nessa eleição é a segurança pública e a economia, né? A gente defende a decretação literal de guerra ao crime organizado, né? Operações para matar ou prender as lideranças do PCC, do Comando Vermelho, para ter retomada de territórios no nosso país, para que não tenha nenhum milímetro em que qualquer cidadão brasileiro esteja proibido de pisar, né? Ninguém mais vai precisar de autorização para pisar em nenhum território vai ser comandado pelo crime organizado. O presidente da República vai poder pisar em qualquer território sem pedir permissão, diferente do que, por exemplo, o Lula fez recentemente na favela do Moinho, né? Colocando seu ministro Macedo para negociar com a ONG do PCC para ele poder pisar nesse território. A gente não teremos nenhuma negociação com o crime organizado, a gente tem enfrentamento, né? Se a gente ingressar no território do crime e eles baixarem as armas, se entregarem, a gente vai prender. Se eles não se entregarem, a gente vai matar, né? Então, a gente tem uma proposta muito dura em relação ao crime, né? Eu, pessoalmente, defendo uma nova Constituição para que a gente possa ter, no mínimo, prisão perpétua,
né? E também pena de morte, porque eu acredito que muitas atrocidades são cometidas no nosso país. A gente tem casos aí, só para citar um caso, né? Aquele homem que arrastou a própria mulher no asfalto, amarrou ela no carro e arrastou no asfalto e ela vai sofrer com uma deficiência para o resto da vida dela. Na minha opinião, não tem ressocialização para esse sujeito. Na minha opinião, esse sujeito tinha que ser condenado à pena de morte. Eu tive no Japão no início deste ano e lá tem a pena de morte por enforcamento e eu acho que uma pessoa que comete uma atrocidade dessas não tem condição de voltar a conviver em sociedade, né? A gente acredita que operações de retomada de território tem que acontecer com as polícias militares liderando, porque elas conhecem as facções criminosas, porque elas têm elas lidam com os conflitos diariamente e com as forças armadas sendo linha auxiliar da polícia militar. A gente viu a operação no Rio de Janeiro, o governador pediu um blindado das forças armadas e o governo federal negou. Ainda assim, eles foram bem-sucedidos em matar dezenas de criminosos, nenhum inocente foi morto na operação, um grande sucesso. O único fracasso da operação foi, infelizmente, a gente ter policiais gravemente feridos, alguns mortos, mas esse aspecto. E o outro aspecto principal que nós vamos defender nessa eleição é a economia. Corte drástico de impostos, corte drástico de gastos públicos. Eu, inclusive, consegui já 220 assinaturas para apresentar e protocolar uma PEC contra o IPVA, né, limitando o IPVA a 1% do valor venal do carro, fazendo com que o cálculo seja com base no peso e não com base no valor, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos, como acontece na Holanda, como acontece no Japão. E, inclusive, tem um site, né, que minha equipe elaborou. Aliás, na realidade, não foi nem minha equipe, foram um grupo de voluntários e programadores, que é o novoipva.com.br, em que você pode colocar o valor do seu carro, onde você mora, aí vai estar lá o valor que você paga hoje e o quanto você pagaria caso a minha PEC fosse aprovada. Então a gente quer cortar privilégio de político, de juiz, de promotor, de grandes empresários com poder de lobby no Congresso Nacional para reverter tudo isso em benefício para a população. Inclusive, Berilo, deixa eu só complementar aqui a resposta do Kim, bem completa. E, de fato, as prioridades, né, desse ano, que é a prioridade da população, é a questão da segurança pública e o combate aos privilégios. Mas todas as propostas, todos os projetos, o projeto de país que o Partido Missão tem para o Brasil, ele está todo escrito em um livro chamado Livro Amarelo, né? Inclusive, o Livro Amarelo é inédito isso, né? Diferente de outros partidos que ou não tem um projeto de país, né? Um projeto de nação, ou tem um projeto genérico. Quem já leu um projeto de governo de um deputado a presidente, de um candidato a presidente da República viu como é genérico. Nós temos o Livro Amarelo que trata de todos os temas e está previsto no estatuto e no programa do partido. Então, o partido já nasce prevendo o Livro Amarelo, prevendo essas ideias para a construção de uma nação. No caso, você você disputou algumas eleições, você estava no outro partido, agora você vai disputar essa eleição como pré-candidato já pela Missão. Sim. E no seu caso, o que te motivou, né, a entrar para a política? Quais são os motivos que te levaram a seguir, né, as suas bandeiras, no caso? Sim. Inclusive, eu estou deixando a primeira suplência para vereador aqui pelo União, né, pelo Partido União que eu disputei a vereança em 2024, estou na primeira suplência, estou deixando a primeira suplência para entrar no Partido Missão, porque eu faço política por propósito. E o motivo de eu estar na política hoje está aqui na mesa, está sentado aqui, é o Kim Kataguiri. Então eu entrei inspirado no Kim Kataguiri em 2019, foi o primeiro ano de mandato dele, e eu, advogado, vendo ele, via como ele traduzia de verdade, eu nunca comprei gato por lebre, eu via o que ele falava, ia ver o projeto e via que eu sempre vi todos os lados, desde a esquerda até a direita. E o Kim Kataguiri realmente colocava o dedo na ferida e ia no ponto certo. Então, em 2020, principalmente, quando eu vi que o MBL, o Movimento Brasil Livre, começou a criticar as atitudes do governo Bolsonaro em relação à pandemia, eu falei, nossa, finalmente nós temos no Brasil, algo inédito, um movimento político coerente, sério e coerente. Então, isso que me motivou a entrar na política. Então,
graças ao Kim Kataguiri. Nós já contamos aqui com a presença agora do Rafael Minato. O Rafael, ele é subprefeito da Vila Mariana, Vila Mariana, né? E Moema também faz parte? Vila Mariana, Moema e Saúde, Júnior. Tá, os bairros da Vila Mariana, Isso, Moema exato. e da Saúde. Ele é economista e mestre em ciência política. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria que você ingressasse aqui no nosso bate-papo falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre sua atuação à frente da subprefeitura da Vila Mariana, né? O que você tem realizado ali, né? Quais as suas metas, os seus objetivos? Não, perfeito. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Rafa Minato, sou subprefeito lá em Vila Mariana desde janeiro do ano passado. E nesse 1 ano de gestão a gente já conseguiu fazer bastante coisa lá na prefeitura, né, na subprefeitura lá, especialmente naquilo que a gente chama de lei e ordem, né? Então tentar ter sempre uma zeladoria sempre em dia, né? Enfim, bater bastante nessa questão de limpeza, bater bastante também no descarte regular de lixo, que a gente sabe que é um problema não só de São Paulo, mas aqui em Osasco também existem pontos viciados, como a gente chama, questão de mato alto, tudo isso a gente faz esse trabalho e também o trabalho de fiscalização, né? Para quem acompanha meu trabalho sabe, no ano passado eu peguei um caso muito emblemático, né? De um funcionário da empresa Enel pedindo propina para um comerciante para poder religar a luz depois de um apagão que aconteceu em São Paulo. Então trabalhei muito forte, chamei a delegada, chamei a Polícia Civil naquele caso e conseguimos prender, né, aquele corrupto que estava fazendo isso. Então o nosso trabalho é pautado muito pela seriedade, né, como o Arthur estava falando, sobre a seriedade que leva o MBL, o movimento e o Partido Missão nesse sentido. Tento traduzir isso também na minha gestão lá na subprefeitura. Já respondendo também aquilo que você perguntou, Júnior, para o Arthur, sobre o que motiva a gente a entrar, né? Eu acho que o MBL surgiu ali em 2014 muito com uma crítica à gestão atual do país, né? Na época, em 2014, sob o governo PT, hoje nós estamos novamente sob o governo PT, mas quando você faz uma crítica, você tem que oferecer também uma proposta, né? Não basta você criticar por criticar, você tem que oferecer uma solução também. Então a minha entrada na política, acho que a do Kim, do Arthur, vai muito nesse sentido também, de oferecer uma outra solução, né? Esse não é o modelo de país que eu quero, o modelo de país do Lula não é o que eu aceito, não é o que eu quero, eu acho que o Brasil merece mais e pode mais. Então para isso eu entrei na política também, para estar junto para, enfim, desenvolver esses valores do MBL. Você já disputou alguma eleição? Não, nunca disputei eleição, meu trabalho era muito mais de bastidor, mas enfim, como eu falei, né, por acreditar que a gente precisa apresentar essa solução, eu decidi entrar na política e hoje sou pré-candidato a deputado estadual. Legal. Essa questão, né, o papel do MBL hoje no atual momento da política, né, as principais bandeiras, né, como que os objetivos no momento, né, como que é a atuação atual como que vocês estão colocados hoje, inseridos hoje nesse contexto nacional da política, né, os objetivos do MBL na atualidade e agora, com certeza, né, o MBL, os objetivos acabam se fundindo à missão, né, ao partido. Eu acho que hoje o nosso principal objetivo, enquanto Partido Missão, né, é combater esse sistema profundamente corrupto em que a gente vive, né? Por exemplo, eu acho que uma coisa muito emblemática é o escândalo do Banco Master. Por quê? Tem bolsonarista envolvido, tem petista envolvido e ministro supremo envolvido. Então, a gente quer cadeia para todo mundo que esteja envolvido. Se o Ciro Nogueira estiver envolvido, cadeia. Alexandre de Moraes, cadeia. Dias Toffoli, cadeia. Né? Jacques Wagner, Rui Costa, cadeia. Né? E eu tô torcendo muito pro Daniel Vorcaro. Olhando de longe o perfil do Daniel Vorcaro, ele me parece uma pessoa fraca, né? Uma pessoa oportunista, um corrupto, um ladrão, e que não vai aguentar cadeia, né? E por isso eu estou torcendo muito para que ele faça uma delação premiada para pegar essa elite corrupta da República, que a gente disputa a eleição para substituí-los, para a gente deixar de ser governado por quadrilhas e para a gente tomar o poder e prender essas pessoas, né? Acho que hoje esse é o nosso principal papel. Nós somos o único grupo político que tem independência para falar sobre esse escândalo. Você vê, o petista fala do escândalo tentando jogar na costa do bolsonarista. O bolsonarista fala do escândalo tentando jogar na costa do petista. Aliás, a maior parte dos petistas e dos bolsonaristas nem trocam acusações, eles ficam em silêncio, porque sabem que está todo mundo envolvido. E o nosso papel nesse sentido é denunciar e substituir essa classe política profundamente corrupta, podre, a maioria que se elege com compra de voto, a maioria dos parlamentares vendem o seu voto para o governo federal, para depois abastecer as suas bases eleitorais, comprar o prefeito, aí depois comprar os vereadores, aí depois conseguir se eleger. Então o nosso papel hoje é quebrar esse sistema que fez com que nos últimos 40 anos a gente permanecesse esse país medíocre,
e miserável que a gente é, enquanto outros países que eram mais pobres que a gente ultrapassaram a gente. Eu observo uma coisa, né? Eu faço sempre uma análise do Congresso. Eu vejo que tem muito deputado lá em Brasília que está lá só para esquentar a cadeira, está lá só para fazer volume. Inclusive, esses dias eu estava lendo que a mãe da Carla Zambelli, com 70 e tantos anos, quer ser deputada, vai tirar a vaga de alguém que está ali para poder, de fato, fazer algo para a sociedade. E eu estava analisando seus projetos, né? Porque assim, eu vi que você tem atuação, que você está lá, mas que você apresentou um projeto lá para aumentar a pena de quem rouba celular, de quem furta celular. Fala um pouco sobre essa questão. Não só apresentei, aprovei na Câmara, aprovei no Senado, agora como teve alterações no Senado, retorna para a Câmara, já conversei com o presidente Hugo Mota, já será pautado ainda nesse mês, então a gente vai aumentar a pena para furto, roubo, receptação, que assim, hoje a gente é refém disso. E eu falo com propriedade porque eu já fui assaltado na cidade de São Paulo 6 vezes, com arma na minha cabeça. Uma vez com 3 pessoas, assim, uma vez foi tão humilhante pra mim, o sentimento, porque sempre que você é assaltado, depois você sente um ódio, um sentimento de impotência, né? De que você não conseguiu fazer nada e roubar uma coisa que você se sacrificou muito pra ter, né? E 4 vezes em que eu fui assaltado, que eu morava ali na Bela Vista, num apartamento de 19 metros quadrados, eu tinha, assim, dado meu sangue para comprar aquele celular, né? Ainda estava pagando aquele celular. Aí vem um sujeito e te rouba uma coisa que você precisa pro seu trabalho, uma coisa que você precisa pros seus familiares, e aí você tá no meio do nada, sem celular, numa rua escura, suja, cheia de bandido. Então, eu apresento isso, eu nunca conheci o meu avô paterno, mas quando o meu pai contou a história de como o meu avô paterno morreu, eu chorei sem nunca ter conhecido ele. O meu avô, ele era caminhoneiro, né? Ele veio do Japão, veio trabalhar como caminhoneiro aqui no Brasil e passava o ano todo longe de casa, né? E uma vez, e ele morreu quando meu pai tinha lá seus 8, 10 anos de idade, e ele era um dos mais velhos, e tinha lá 7 irmãos, e uma mãe que se esforçava muito para cuidar dos seus filhos na roça. E uma vez o meu avô, ele estava voltando com seu caminhão com presentes de Natal para o meu pai e para os meus tios. E aí um criminoso, né, ele veio roubar o caminhão, né, levou o caminhão, levou os presentes de Natal e matou meu avô num latrocínio, né? Quando ele passou o ano todo longe, né, da minha família e estava indo levar presente de Natal. Então, eu vou falar para você, não é só uma questão de política pública, não é só uma questão de justiça, não é só uma questão de melhorar a vida das pessoas, é sentimental também. Porque eu acho que hoje a gente é tão refém desse tipo de criminoso que... E eu sei que o que eu vou falar é errado, tá? A gente não quer só justiça, a gente quer vingança. Porque a gente sofre tanto na mão de quem não trabalha e vive do crime que... E a gente vê que a gente não consegue punir, porque vai lá a polícia militar, prende, a vítima vai pra delegacia, o criminoso sai da delegacia antes do que a vítima. A vítima fica presa mais tempo que o criminoso pra fazer o BO. Então, nós queremos vingança contra o crime. Por isso que a gente defende que haja uma guerra contra o crime. E por isso que eu trabalhei tanto para apresentar e aprovar esse projeto.